Está começando agora pela Rádio Câmara o programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90,9 FM e ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10 UNEB. Hoje temos a honra de receber em nosso estúdio o nutricionista Tiago Medeiros, que ocupa a função de conselheiro tutelar em Teixeira de Freitas, que na roda de conversa UNEB Consciência, juntamente com a professora Elânia Porto, falará sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim, teremos poéticas sobre essa temática na interpretação de Aline, do curso de Letras do Departamento de Educação Campus 10, e na voz da professora Harolda Maria Figueiredo. Bom dia. Programa Uirapuru, Poéticas. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru. Eu sou a Aline Almeida, estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas da UNEB Campus 10, e hoje eu vou recitar o poema Mais Respeito, Eu Sou Criança, do Manuel Bandeira. Prestem atenção no que eu digo, pois eu não faço por mal. Os muito adultos que me perdoem, mas a infância é sensacional. Vocês já se esqueceram, eu sei. Por isso vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro se é mais gostoso escalar? Pra que perder tempo engordando se é mais gostoso brincar? Pra que fazer cara tão séria se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é terra que vem por trás. Para nós, atrás de vocês, ao céu, há muito e muito mais. Quando julgaram o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu da sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero, mais respeito. Eu sou criança. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, Abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Deixe uma porta aberta Pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. A força do bem supera, oportunidade é transformar. quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar.
abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Carinho de verdade, carinho de verdade, carinho. Roda de conversa, UNEB Consciência. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90,9 FM e ouvintes do programa Irapuru, a voz do Campus 10 do UNEB. Hoje temos a honra de receber em nossa roda de conversa UNEB Consciência, o nutricionista Tiago Medeiros, que também ocupa a função de conselheiro tutelar em nossa cidade. Ele foi convidado para falar conosco sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que você começasse a nossa entrevista falando um pouco de você, de sua formação acadêmica e da sua trajetória no Conselho Tutelar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 90,9 FM, Rádio Câmara do nosso município de Teixeira de Freitas, em especial ao programa Irapuru, a voz do Campus 10. Então, meu nome é Tiago Medeiros, estou como conselheiro tutelar desta cidade. Meu primeiro mandato como conselheiro foi eleito o ano passado no processo que teve. Então, desde o dia 10 de janeiro estou na atividade. Mas quem era Tiago antes? Aliás, quem eu sou, né? Eu tenho uma trajetória enraizada dentro da Igreja Católica, nos movimentos juvenis. Sempre fui membro da Pastoral da Juventude, em defesa da vida. Fui coordenador diocesano da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas. Assim também fui membro da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude dentro da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde eu representava o jovem do Regional Nordeste 3, Bahia Sergipe, e lá estava junto na construção de toda a juventude. Fui primeiro presidente do Conselho Municipal de Juventude aqui de nossa cidade, e assim sempre estive no meio desse espaço de juventude, de lutar pelos direitos, de construir um mundo mais possível, e também sempre rodeados de pessoas que nos deixam, afavoroso, no sentido de estar nos espaços, e assim com alguns colegas como o Vitor Volejo, o ex-vereador Edinaldo Rezende, o Ailton e tantos outros conselheiros que passaram no Conselho Tutelar de Teixeira de Freitas. E assim hoje eu estou atuando como conselheiro tutelar no Conselho Tutelar 2. Mais na frente a gente vai poder falar mais sobre os dois conselhos que a gente tem na nossa cidade. E sempre teve o desejo de estar cuidando de gente, cuidando de pessoas, cuidando de jovens, cuidando do em tudo. E escolhi a área da nutrição para estar cuidando também da alimentação e assim de outros espaços. E hoje estou cursando a nutrição já no 7º período. Parabéns, Tiago, por essa decisão, por essa escolha profissional muito importante e pela sua caminhada, por sua militância, por suas ações dentro da sociedade. Aí, nesse sentido, Tiago, por isso que você foi indicado para estar aqui hoje conosco, né? Um rapaz bem atuante dentro da área dos direitos humanos e da cidadania. Eu queria que você falasse um pouco o que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem essa sigla ECA, né? E dentro do Estatuto, qual é o conceito de criança, o que é ser criança e o que é ser adolescente? É um prazer imenso, né? Estar nesse espaço
e construir com tantas outras mãos, com tantos outros rostos dessa juventude, desse país imenso. Mas o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, ele já por si já fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada mais não apenas nada mais, mas de fato uma coisa grandiosa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi uma lei federal 8.069 de julho de 1990, que trata sobre os direitos das crianças e adolescentes em todo o nosso Brasil. Então é ali que está assegurado os direitos da criança e do adolescente nesse ECA. Eu costumo dizer que para nós conselheiros é a nossa Bíblia, que temos que estar sempre do nosso lado. Né? O conceito de criança e adolescente, quando a gente vai lá no ECA, no artigo 1 dessa lei, né, que dispõe sobre a proteção integral da criança e adolescente, e logo no artigo 2, que considera-se criança, para o efeito da lei, é a pessoa até 12 anos de idade incompleto, né? Ou seja, a criança, para o efeito da lei, é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente é aquela entre 12 a 18 anos de idade, né? Então, para que fique claro, muitas das vezes as pessoas não conseguem ter clareza nesse sentido, mas a criança, ela é de 0 até 12 anos incompletos. E o adolescente é entre 12 a 18 anos de idade. Então, isso foi até modificado no ECA, na sua escrita anteriormente não era, então nos avanços também teve essa questão. Bem, Tiago, no dia 13 de julho de 2020, então, comemoramos 30 anos de existência do ECA, não é isso? E quais os avanços que tivemos em função dessa lei? Então, se pensar há 30 anos não existia esse estatuto, apesar que já haviam movimentos desde a década de 70, reivindicando os direitos da criança, o direito do adolescente. Mas não existia essa lei, e com essa lei nós temos avanços em termos do cuidado, tanto com a criança quanto com o adolescente, a questão do monitoramento dos direitos dessas categorias, assim também dos deveres, né? Então, quais são os avanços que tivemos em função dessa lei? Então, professora, eu costumo dizer que, comemorando os 30 anos de existência do ECA, hoje não pode se falar mais só do ECA, né? Porque existe um sistema de legislação que agrega o Estatuto da Criança, entre outros direitos. Eu posso citar desses avanços que tivemos no longo desses 30 anos, mas bem recente, por exemplo, foi algumas leis que hoje estão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que, por exemplo, é a lei da alienação parental, a lei do menino Bernardo. Quem não lembra da história do menino Bernardo? A lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né? A lei da escuta protegida, a criação dos cadastros nacionais de pessoas desaparecidas, entre outras. Todas essas leis, elas agregam os direitos e conquistas ao ECA. O documento também implementou a doutrina de proteção integral, que atendeu o público, né, de 0 a 18 anos, os direitos fundamentais da pessoa humana. Então isso é muito importante, isso é muito rico, isso avançou nesses 30 anos. Porque também estabeleceu o critério de atendimento à criança e adolescente, né, através de uma rede de proteção, né, que mais à frente a gente pode falar quais são essas redes de proteção, né, que de fato existe. Porque antigamente era desenvolvido por instituições, né? Hoje elas são mais localizadas e a criança e adolescente, se precisar, vai ser atendida onde mais necessita. Porque especificadamente em uma rede de saúde, assistência social, rede de proteção, então, existe várias. Então, é um conjunto de trabalho de mãos com mãos. Então, isso é um avanço, né? Eu costumo falar com os colegas e com pessoas assim que o ECA é uma grande novidade, correr desses anos. Quando a gente pega o ECA para estudar, para ler, para conhecer, porque a gente não pode pegar só para estudar, né, professor? A gente pegar para ler um pouco, para conhecer e entender
né, um pouco dele. Porque as palavras, né, que parecem ser sem importância, mas que faz muita diferença, principalmente quando consideramos a legislação anterior. Quando a gente pega a legislação anterior e vê que o Estatuto estabeleceu a diferença entre criança e adolescente, e qual eu citei anteriormente, onde ela estabelece o que é criança e o que é adolescente, isso é um avanço. Porque antes era de 0 a 18 anos, e eles eram tratados como menor, todos de menor. Que isso é importante porque existe um tratamento diferenciado. A mais emblemática delas é que a partir de 12 anos o adolescente pode responder pelos atos infracionais, né, cometidos. Então, quando ele tem, a partir de 12 anos, ele vai responder pelos seus atos. E o ECA também traduziu a fala que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Então, quando você pega, o tempo todo você vai ver essa palavra, né? Sujeito de direito. Porque estão no direito deles, né? Significa que tem um respaldo jurídico, né? Para buscar a efetivação de seus direitos. Ou seja, está ali e precisam buscar. Porque no Código do Menor, eles eram considerados como incapazes. O menor não tinha nenhum tipo de recurso para fazer valer os seus direitos. Então, no decorrer desses 30 anos, teve esses avanços e outros avanços. Porque mais na frente a gente pode estar vendo também, a cada ano há melhorias, porque foi construído há 30 anos. E precisa mais, professora, digo mais, ele precisa se melhorar muito do que já está, porque a cada dia, a cada ano surge algo diferente. Precisa ter um novo olhar. Você traz uma questão importante porque as leis elas têm que serem atualizadas, adaptadas para a realidade daquela sociedade, né? Daquele contexto, daquela situação. E pensando nisso, então a gente pergunta qual a importância do ECA com todas essas alterações em um país como o Brasil, em que ainda há trabalho escravo, né? Ainda crianças são escravizadas, ainda crianças são negligenciadas quanto aos seus direitos primários de uma alimentação, de moradia, de proteção. Então, qual a importância dessa legislação em um país como o nosso? Primeiro que a importância do ECA, ela deriva exatamente de reafirmar a proteção de pessoas que vivem em períodos de extenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. Justamente quando a senhora coloca essa questão que hoje o Brasil existe a exploração sexual, existe o trabalho infantil, né? Quantas crianças e adolescentes têm um trabalho infantil, têm suas vidas ceifadas, têm os seus lares, têm sua alimentação. Não é diário aquela simples alimentação. E é um direito, são direitos deles. Então, o ECA veio para colocar a Constituição em prática. Porque o objetivo da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ela foi proteger a criança e adolescente de qualquer tipo de violência. Nós sabemos que existem vários tipos de violência. Então, para isso, foi estabelecendo a responsabilidade pelos atos praticados contra eles e por eles. Porque a maioria das vezes, professora, também, muita gente pensa que o ECA é só para defender a criança e adolescente. Não, ele também traz a responsabilidade de atos, né, praticados por eles. Então é que ele reconhece as crianças e adolescentes como cidadãos com direitos e com deveres, deveres de cidadão. Então o ECA ele vem justamente para isso. Ele vem para defender a criança e o adolescente. Ainda mais no Brasil que a gente vive hoje, a cada dia é mais gritante a questão da violência, dos direitos de qualquer esfera que seja sendo violado. Então ele é gritante. Então para isso que foi criado o ECA e também para isso que é grande importância. Que eu torno a dizer que o ECA ele veio para colocar a Constituição em prática porque ela existe. E mesmo assim ainda é falho. Em todas as esferas municipais, estadual e federal existe uma falha.
Mas a importância é isso, é proteger a criança e o adolescente a qualquer tipo de violação. Ele veio para proteger. Eu sempre gosto de usar essa palavra proteger, porque de fato ele veio para isso. Dentre as diferentes regulamentações que falam dos direitos e deveres do jovem e das crianças, ou do adolescente e das crianças, quais são os direitos mais importantes defendidos pelo ECA? Faça uma síntese para nós daqueles direitos fundamentais que não podemos esquecer, que estão ali registrados, que deveríamos todos termos em mente. Eu costumo dizer que os direitos mais importantes defendidos pelo ECA são todos. Para mim, eu não tiraria nenhum. Todos que estão ali, eles são importantes. Mas, aos nossos ouvintes, gostaria de registrar o artigo 4 do ECA. Lá você vai no artigo 4, e lá fala referente a um desses direitos. Eu gosto sempre de falar desse, porque para mim ele engloba o geral no contexto, de todos os direitos. O artigo 4, ele fala, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, olha para você ver, para assegurar. Quem vai assegurar isso? É a família, é a comunidade, é a sociedade e o poder público. E com absoluta prioridade. Olha para você ver como que o artigo fala. Absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Olha para você ver todos os direitos. Então, a criança e o adolescente tem que ter seus direitos garantidos. E não é só responsabilidade, professora, só do poder público, não. É da família, é da comunidade, é da sociedade em geral. É o dever de todos assegurar com absoluta prioridade todos esses direitos que eu citei. A saúde, a vida, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, enfim, e tantos outros. Então, esse artigo 4 do ECA, ele engloba em geral. Eu considero, como já falei anteriormente, para mim todos são importantes. Mas o que mais pode encaixar na sua pergunta, acredito que é o artigo 4. Ele é esses direitos que eu citei. Tiago, eu já ia te perguntar, quem deve assegurar esses direitos? E você já respondeu, a família, a sociedade, o poder público, o Estado, no artigo 7º, diz que a criança e adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Mas quando observamos o alto índice de assassinato, principalmente de jovens negros e pardos de periferia, como que a gente explica essa questão? Nós temos um estatuto que defende essa proteção à vida e, por outro lado, nós temos um alto índice de assassinatos de jovens, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado e a nível nacional, Então, não é um contrassenso você ter um instrumento tão potente como é o ECA, e quando você vai se deparar esse direito à vida, ele é negado a esses sujeitos. Então, professora, nessa pergunta, enquanto a senhora fazia, eu ficava refletindo na minha militância, quando eu estava na Pastoral da Juventude. Quando eu estava não, que eu estou, porque ela nunca sai de mim. É contar uma historinha rápida. Eu não sou muito fã de história não, mas eu acho pertinente diante dessa discussão. Com a chegada do Papa Francisco no Brasil em 2013, lá no Rio de Janeiro, nós da Pastoral da Juventude, junto com outras organizações sociais e movimentos estudantis também, nós realizamos uma marcha. Entramos no meio, na rua de Copacabana, onde iria acontecer a missa de encerramento, justamente com faixas e com dizeres. Uma das nossas principais bandeiras, justamente, é a redução da maioridade penal,
que a gente luta por mais direitos para a juventude, nesse contexto, que a gente levantamos a bandeira, diga não à redução da maioridade penal, porque nós somos contra a redução, porque é um contexto, é uma discussão muito ampla, que hoje a sociedade, ela não quer, ela quer colocar de goela abaixo essa situação, né? Então, assim como a gente trazia nesses espaços cartas, dizeres, eu me recordo bem essa cena, nossa, o olho chega a brilhar aqui, né, naqueles prédios ali em Copacabana, nós gritávamos, vamos juntos gritar, girar o mundo, chega de violência e extermínio de jovem. Então, quem são esses jovens? Aonde estão esses adolescentes? Né? Aonde estão essas crianças? Né? Porque são milhares de jovens no mundo que vivem em situação de risco. Prova disso foi a guerra na Síria. Os jovens perderam família, bens, precisaram deixar a pátria fugindo para outros países. E, na maioria das vezes, eles não foram aceitos. Assim como no Brasil, né? O jovem sai de casa hoje, ele não sabe se ele voltará sem saber se vai ser assaltado ou vítima de alguma violência física ou verbal. E muitas das vezes cometido suicídio, porque a sociedade que vive não dá esperança ou expectativa de futuro, né? Cadê justamente o que está no artigo? Tá bonito lá no artigo 7. A criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde. E o jovem, né? Vamos colocar o jovem. Mas cadê? Cadê esses governantes? Onde eles estão para buscar por esses nossos direitos? Por exemplo, eu estava lendo hoje mais cedo, eu posso até indicar, professor, se não conhece a Pastoral da Juventude, nossos ouvintes, entra lá no site da Pastoral da Juventude. Essa semana agora foi lançada a Semana do Estudante. Olha, nós somos dentro da Igreja Católica, a gente tem um olhar. Eu achei bacana que eles trouxeram, a cada ano eles trazem uma temática para discutir nas rodas de conversa com os jovens, justamente isso, né? Esse ano eles trouxeram a questão da educação. É um direito e não é um privilégio, com o tema Educação é um direito e não um privilégio. O lema Educação é um direito de todos e todas, e é dever do Estado. Então a gente vê hoje, voltando à questão da pergunta, onde explica essa questão, esse índice de jovens sendo assassinados em nosso Brasil, e o público específico negro, é gritante, é alarmante. Tivemos agora, recentemente, 2 casos, o Matheus, os 2 se chamavam Matheus, um foi agredido em um shopping e o outro foi por um rico branco, verbalmente agrediu o jovem, né? Então a gente pensa que não existe, mas é cotidiano, é diário, existe, é fato, entendeu? E a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado. O jovem hoje, ele tem que acordar e tentar sobreviver no Brasil e no mundo que a gente vive. É alarmante, é gritante, porque as políticas sociais, elas não aparecem, ainda é lento o processo. Os governantes, ele não pensam, ele não tem um olhar. A gente tira um olhar, é um governo atual. Enfim, mas é isso. Que bom, Tiago, que você me fez lembrar da Pastoral da Juventude, que sempre é um espaço de formação política muito importante, um espaço de organização de base, né? Eu, na Igreja Católica, na adolescência, passei por encontros de jovens e tive essa formação também, como você também tem, e eram discutidos temas sociais, direitos humanos, cidadania, e como que isso é importante, né? Não só essa formação nas escolas, nas mídias, mas também nesses outros espaços. Como você já adiantou um pouco lá no início da nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre as alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente realizadas em 2019, o que muda, o que foi atualizado para você colocar nossos ouvintes a par, né, dessas últimas reformulações, porque é sempre bom estarmos atualizados para sabermos tanto dos nossos direitos quanto dos nossos deveres também. Como eu já falei anteriormente, ele sempre vai se atualizando no contexto atual, ele vai tendo as suas modificações. Mas eu posso citar 2
As modificações do ano de 2019, que é muito pertinente, não que as outras não sejam, mas que para os nossos ouvintes é muito importante, que uma delas é sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, certo? É uma lei de 13.798, se não me falha a memória, acho que foi dia 2 ou dia 3 de janeiro de 2019, essa lei, que ela institui a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescente, onde ela coloca a semana incluindo no dia 1º de fevereiro, né, que tem como finalidade a divulgação de informações e de medidas preventivas e educativas que contribuem para a reeducação e da incidência da gravidez na adolescência, porque a gente sabe hoje que existe, né, a gravidez na adolescência. Então, essa foi a iniciativa, né, da Semana Nacional, justamente para que é um conjunto de organizações da sociedade civil, né, e serão dirigidas praticamente pelo público adolescente, né, especificamente dirigidas para o público de adolescentes na questão da gravidez na adolescência. E também teve a mudança da idade mínima para uma criança ou adolescente que possa viajar sem os pais ou responsáveis e sem a autorização judicial, né, que passando de 12 para 16 anos. Então, houve essa mudança, né, que antes era 12, passou para 16 anos, né, que a lei ela proíbe que crianças ou adolescentes menores de 16 anos possam viajar para fora da comarca onde reside para desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem a expressa autorização em voos nacionais, entre outros, né? Então, houve essa pequena mudança nessa questão da viagem. Então, passando de 12 para 16 anos para viajar. E também, eu acho que eu citei lá em cima dos avanços, né? Teve a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, né? Então, só para relembrar, né? Foi uma lei de 2019. Eu não recordo, se eu não me engano, foi em abril ou março, mas acho que foi em março. Essa lei em 2019 que determina a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Assim como outras, mas eu acho pertinente nossos ouvintes ter ciências dessa, né? Porque principalmente da Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, é uma campanha que devemos todos abraçar, toda a sociedade civil, não governamental e os governantes, para que a gente tente mudar esse quadro da gravidez na adolescência, que é um número alarmante. Pois bem, Tiago, retomando essa questão da importância de conhecermos o Estatuto, né? Assim como as suas reformas, né, suas reformulações, ainda vivemos numa sociedade que desconhece sobre os direitos das crianças, o direito do adolescente. Ainda prevalece em nosso meio um pensamento adultocêntrico, né? Ou seja, a gente vê a criança como um pequeno adulto. Aí eu fico pensando nessa adultização das crianças, desde o jeito de vestir, a exigência no comportamento, assim também no consumismo, né? Porque a gente alimentar também essa questão do consumo em crianças acaba sendo uma violência também a colocar para essas crianças assim que o direito de ser e ter não quer dizer o direito de consumir. Isso não é um direito positivo para o desenvolvimento da personalidade de cada sujeito, né? Então, para você que tem trabalhado aí no Conselho Tutelar de nossa cidade, quais são as principais dificuldades para garantir o direito das crianças e dos adolescentes? Quais são os entraves que vocês encontram dentro de nossa região aqui, na nossa cidade especificamente? Então, né, dificuldades são muitas, é diária. Se não tiver amor à causa, costumo dizer, a gente não chegará a lugar nenhum. E para chegar a algum lugar, nós devemos ter um colegiado, um grupo de conselheiros, né, ativos, e o diálogo, falar uma só língua e buscar meios e espaços de gritar, porque nós somos a voz
da criança e do adolescente. Assim como os nossos ouvintes também são voz. Então precisamos colocar essa voz para fora. Quando a senhora traz a questão do consumismo, hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes se vestem, usufruem de certos objetos e certas coisas que não é o momento hoje para a criança. Eu costumo dizer que na minha época se brincava muito, né, de gude, de bola na praça, de travinha, enfim, outras brincadeiras que hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê uma criança ou um adolescente no celular, no aparelho. Que hoje essas ferramentas levam a um desastre. Porque hoje as redes sociais, quando você entra, se você não tomar cuidado, entra em qualquer outro espaço que não é conveniente. Que aí é onde existe os abusos e as violências. Não são nesses meios. Hoje é muito fácil você entrar em uma rede social, em tal site, entrar em outro espaço, tirar uma foto, mandar para uma pessoa, enfim, gravar um vídeo ao vivo e tudo mais, e que é constante, né, a chegada dessa ferramenta. Né? As mídias sociais, ela é algo pertinente, ela é algo positivo, mas a gente tem que ter uma cautela. Quando você traz a questão da dificuldade, né, porque quando a gente vai lá no artigo 86 do ECA, dispõe sobre a política de atendimento da criança e do adolescente, né? O ECA ele vai falar que o atendimento da criança e adolescente é um direito de articulação das ações dos governantes e não governamentais, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o nosso município ele tem que oferecer uma estrutura. O Conselho Tutelar ele não só funciona só como conselho. Existe uma rede de atendimento. Tiago, quais são essas redes de atendimento? É o CRAS, que é lá na ponta que recebe aquelas famílias para acompanhamento. É o SUS, né, que é o postinho de saúde, é o hospital, é a UME, é o sistema socioeducativo, é a educação, é a delegacia, é o CREAS, certo? Que é a porta de entrada da violência contra a criança e adolescente. Então, isso tem que falar a mesma língua, isso tem que ter a união, porque se não tiver, a gente não consegue trabalhar sozinho. Infelizmente, existem esses impasses, né? Porque não é só, a gente costuma dizer não, porque é o sistema de garantias de direitos da criança e adolescente. E esse sistema, ele engloba todos esses que eu citei. Então, todas essas entidades não governamentais e o governo também precisam alinhar, né? A Defensoria Pública tem que estar alinhada com a gente. Nós temos que trabalhar em união para que, de fato, né, aconteça que os direitos da criança sejam reconhecidos, para que as dificuldades não venham, porque na falta de uma gasolina para o conselheiro não ir numa ocorrência é uma dificuldade. E não se iludam, que acontece, em nosso município acontece. Acontecem situações alarmantes, mas é aquilo, né? Quando a gente tem amor à causa, a gente luta e nós não se calamos. Nós não se calamos e nunca vamos se calar. Porque a Constituição de 88, lá no seu artigo 227, né, estabelece a família, a sociedade e o Estado dever de assegurar, eu sempre gosto de falar isso, de assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, etc, etc, etc. Então, é preciso colocar isso no sistema e de fato acontecer. Tiago, pensando agora na questão da pandemia, em que as crianças e os adolescentes estão mais em casa, aqueles que têm condições de estarem em casa. Então, quais os cuidados que se devem ter com eles nesse período agora, que se esperava, né, que estivéssemos mais em isolamento social, estivéssemos mais nos resguardados em nossos lares, para evitar, né, o contágio. E ainda quais os cuidados que os adultos devem ter com os seus, né, com suas crianças e seus adolescentes, especificamente nesse período em que as aulas estão sendo realizadas à distância por meio da internet. Então, sabemos que não é fácil, nem está sendo fácil, né? Essa pandemia pegou todos nós de surpresas. Eu falo que é algo novo que nós temos que nos adaptar.
requer tempo, requer cuidado, requer paciência. Mas nessa questão da criança e adolescente, nesse período de pandemia, as coisas acontecem mais, porque elas estão mais vulneráveis, né? Então, elas estão mais próximas dos possíveis abusadores, dos agressores. Elas estão mais diárias de casa porque não está tendo a creche, não está tendo a aula, não está tendo aquele lazer diário que tinha porque não está podendo ir para a rua. Enfim, sabemos que vai, né? Mas existe essas questões. Então, cuidado, gente, é aquilo, nunca deixe a criança sozinha em casa. Nunca deixe a criança trancada em casa. Ah, eu vou na padaria, eu vou trabalhar e minha vizinha vai ficar olhando. Não façam isso. Não façam. Vocês estão colocando os filhos, os sobrinhos, os netos, seus bisnetos na mão de possíveis abusadores, agressores. Enfim, a qualquer fatalidade. Deixe sempre como adulto. As questões que eu citei anteriormente da rede social, hoje é um espaço gritante que acontece sim o abuso e leva a situações gritantes e alarmantes. Então, monitore os seus filhos com o tablet, com o celular, porque a gente sabe hoje que tem crianças de 7, 8 anos, 10 anos, que já tem celular, que tem tablet, que tem acesso ao computador. Então, sempre monitore, porque aquele abusador, aquele agressor que está do outro lado, ele se vai se passar por outra pessoa para conquistar a criança, né? Para comprar com algo a criança. Então é isso, é sempre deixar a criança. Eu sei que não está sendo fácil, as mães trabalharem, os pais, e as crianças geralmente iam para creche e não tá podendo ir porque não está tendo aula, né? Então esse momento de mão com mão, costumo dizer, né? De abraçar a família e de cuidar um do outro, porque a criança e adolescente precisa de um cuidado, mas o adulto também precisa. Então é nesse olhar mesmo, de ficar atento a essas questões. Pois é, aí caso ocorra violência, ocorra diferentes, nós sabemos que há diferentes formas de violência, desde o abandono até a violação do corpo do outro, né? Como que o Conselho Tutelar atua em nossa cidade em caso de violência? E aí eu já vou colocar uma segunda questão junto a essa. Como denunciar alguma violência contra criança e adolescente? Como fazer? Então, nessa questão do Conselho Tutelar, vale ressaltar que hoje no nosso município existem 2 conselhos tutelares. É para os nossos ouvintes ter ciência e conhecimento que existem 2. Cada conselho ele é composto por 5 conselheiros, certo? Então, são 2 conselhos que atuam na cidade, totalizando 10 conselheiros que estão na ativa. Pegou-se a cidade, os bairros, e dividiu no meio e colocou: Conselho 1 faz o atendimento de X bairros e Conselho 2 faz atendimento de X bairros, para que tenham os acompanhamentos. Então, a forma de trabalhar existe em tempos de pandemia. Vamos falar em tempos de pandemia. Como está sendo? O Conselho Tutelar de Teixeira de Freitas está fechado. Diante do decreto do município, foi fechado o Conselho Tutelar e só trabalha em modo de plantão. Ou seja, cada dia existe um plantonista 24 horas, que é um conselheiro, que está com um celular. Mais à frente eu vou passar as informações. Vai estar recebendo essa ligação para receber as denúncias. Aquelas denúncias urgenciais, elas são atendidas. Algumas denúncias passam por triagem, né, que não são tão urgentes. Que existe alguns tipos de denúncias que não são tão urgentes, que podem ser resolvidos no decorrer, né, da semana, enfim, e outras, é claro que são alarmantes que precisam ser realizadas. Então, o conselheiro se desloca até o local e faz todo o procedimento que deve ser feito, e para registrar aquela denúncia lá, para fazer pelos procedimentos, encaminhar, solicitar a rede de proteção e tudo aquilo mais que se refere a tal violência, a tal agressão, a tal abuso. A gente toma todas as medidas cabíveis no que o ECA nos traz, certo? Aí você me traz a questão da denúncia. Muitas das vezes as pessoas têm medo de denunciar. Não devemos ter medo de denunciar, gente. Não. Então, os ouvintes que estão aí, quando você vê alguma violência contra criança e adolescente, qualquer que for,
né, desde o abandono ao abuso, à agressão, denuncie. Tiago, quais são as formas de denúncia? Meios. Nós temos o Disque 100, onde você pode ligar do celular ou, né, de fixo orelhão. Disque 100. Você não precisa se identificar, lá vai ter um atendente, você vai fazer a denúncia. Logo depois, essa denúncia chega no e-mail do Conselho Tutelar e chega também no Ministério Público ao mesmo tempo, porque aí os dois acompanham. E chegou, o conselheiro vai averiguar a denúncia. Nós temos a Delegacia da Mulher, que é a DEAM, né, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, que fica ali localizada no bairro Bom Jesus, na rua Santa Bárbara. Fica ali na rua lateral, desce mais um pouco do ginásio de esporte, ali no Teixeirinha, que fala, no buraquinho. Temos lá. E temos o número de plantão, certo? Então, para o Conselho Tutelar 1, o número de plantão é o 73, o 988340014. Funciona também o WhatsApp. Você não precisa se identificar também não. Lembrando, gente, toda denúncia que chega para lá, mesmo que a gente saiba, a pessoa se identifica, nós, conselheiros tutelares, nunca revelamos, nem para terceiros, nem para parente, nem para vítima, nem para nada. Para ninguém nós falamos. É sigilo total. O plantão 2 é o 73 98834 8288. Então, esses números. E temos a sede do conselho, que fica ali na rua lateral da CDC, mas que está fechada. Mas quando reabrir, funciona horário comercial, né, de 8 da manhã às 6 da noite, às 18 horas. E lá tem os atendimentos, conselheiros que vão estar lá para atender, fazer a triagem, fazer todo o procedimento que tem que ser feito lá. Então, é basicamente isso, né? As formas, os espaços de denúncia são esses: o Disque 100, os telefones de plantão, a delegacia. Você pode estar se dirigindo a outros espaços também, mas eu peço, gente, vocês que estão me ouvindo, denuncie, não se calem. Nossas crianças, nossos adolescentes precisam de voz, e essa voz somos nós, é o cidadão, né? A comunidade. Tiago, agradeço por você reforçar essa questão. Então, os adultos devem cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, nós somos responsáveis pela vida desses sujeitos. Então, temos sim que denunciar e sabemos que temos a segurança que a denúncia, você fazendo, você não vai ser identificado. Então, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco quais são os materiais disponíveis para informar. Materiais que as pessoas podem estar acessando nas redes sociais, via internet, material impresso, onde tem esse material para informar sobre esses direitos estabelecidos no Estatuto, no ECA. Como que essas informações são veiculadas e onde podemos encontrá-las com facilidade. Isso mesmo. Não devemos nos calar, devemos denunciar qualquer que for a violência. Não é isso, professora? Então, vejamos. Eu posso citar alguns aqui, por exemplo, a gente tem um site, né? O site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Lá tem o ECA, tem atualizações de projetos, de emendas, de ações feitas pelo governo federal, assim como do Ministério. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que a gente baixa no celular, ele é super leve e fica tranquilo. O aplicativo ECA, você só coloca ECA lá, vai aparecer uma corujinha amarela, certo? Então você baixa esse aplicativo, vai ter o ECA atualizado, sempre com as novas atualizações. Você baixa, pesquisa, você sempre vai ter lá disponível. Tem um site também que eu gosto muito, que é o Pequeno Príncipe. Então é pequenopríncipe.org.com.br. Lá tem ótimos materiais, sempre está atualizando. Tem um site do Faça Bonito, certo? Também que tem disponibilizando esse material. A Defensoria Pública também tem material disponível lá.
o Ministério Público também tem. Então hoje a rede social ela nos proporciona esses mecanismos e espaços que a gente consegue absorver para uma leitura, e tem também até a gente consegue pesquisar bem infantil figuras para as crianças e tudo mais. Então esses aí já dá para atender aos nossos ouvintes e buscar maiores informações. Tiago Medeiros, nós do programa Irapuru, a voz do Campus 10, UNEB, agradecemos a sua participação, a sua rica participação, e desde já desejamos sucesso na sua gestão. E aproveitamos agora e deixamos esse espaço para você fazer suas considerações finais, e se porventura deixamos de perguntar alguma questão que você considere importante, que você possa completar agora. E desde já, eu, como membro do Irapuru, externalizo a minha gratidão por sua participação aqui conosco. Que isso, professora Elaine, eu que agradeço por esse espaço, agradeço a galera do programa, agradeço a Rádio Câmara pela parceria com vocês, e assim proporcionar aos nossos ouvintes o conhecimento, a partilha de momentos ricos como esse, de levar para a sociedade a importância do Conselho Tutelar em nossa cidade, assim como o nosso Brasil. Então, professora, é isso mesmo, agradecer e dizer que um espaço como esse é importante para levar para a sociedade a transparência, o cuidado, o zelo que nós conselheiros temos em defesa da criança e do adolescente. E aos nossos ouvintes, queria levar para vocês o seguinte, gente, olha só, a temática da criança e adolescente, ela tem que estar em todo tempo, a todo tempo tem que ser pauta. A infância ela tem que estar na pauta do Congresso, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, da imprensa, dos lares. Precisamos ter uma atenção como nunca teve. É urgente e a necessidade de um pacto pela vida, porque nós estamos falando de vidas que estão sendo levadas, vidas que estão sendo ceifadas. Então, esse cuidado não é só eu, Tiago, conselheiro tutelar. Esse cuidado é com a professora Elânia, é com o radialista, é com o cara que está mexendo no som aqui, tá? É a Dona Maria que está em casa fazendo um café, é a Dona Maria que está agora esquentando o feijão para almoçar, é o seu João que está na vendinha lá, de olho na rua. Então, gente, é isso. Muito obrigado por esse espaço. Seguimos firmes e fortes na caminhada e acredito que essa trajetória ela será bonita porque ela é construída com várias mãos, com vários rostos e uma ciranda que tem só um lema, A criança e adolescente, direito à vida. Um abraço e tenha um bom dia. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Programa Uirapuru. Poéticas. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas, programa Irapuru, a voz do Campus 10. Hoje, para a nossa sessão poética, trazemos a colaboração do poeta Eliakim Rufino, intitulado Leitura Poética do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse poema foi apresentado no Fórum do DCA em Roraima. E diz o poema: todos nós temos direitos, uns menos, outros mais, mas existem alguns direitos chamados fundamentais. Direito fundamental é o direito de nascer, o direito de mamar, o direito de crescer. Direitos fundamentais todos temos que saber, se quisermos garantir o direito de viver. Nós temos tantos direitos que não podemos contar: o direito de ir e vir, o direito de opinar, o direito de brincar, de procurar diversão, o direito de criar, o direito de expressão. Nós temos tantos direitos que é importante observar: se a vida nos dá direito, direito é participar. Conviver com nossos pais,
com os amigos e vizinhos é direito e é razão, para não vivermos sozinhos. Os nossos pais verdadeiros ou nossos pais adotivos formam a nossa família, nos tornam ainda mais vivos. Com amor e amizade é que podemos crescer, fazer parte da nossa vida a arte de conviver. O trabalho é um direito, é preciso trabalhar, observando a idade, o modo certo e o lugar. Crianças e adolescentes têm direito à proteção. Antes de ter trabalho, tem que ter educação, pois só o conhecimento é uma boa orientação. Podem possibilitar a escolha da profissão. Também é nosso direito o direito de saber, investigar, pesquisar, observar e conhecer. Não basta a escola da vida para ensinar a viver. O professor e o livro ajudam a compreender. O cinema e o museu, a biblioteca e a TV, o estudo é permanente, ninguém para de aprender. Mas em questão de direito, temos que ter atenção para que o direito não sofra ameaça e violação. Está decretado agora e para sempre será. A lei é para prevenir, não dá para remediar. Crianças e adolescentes são seres em formação. Quem não cuida da semente perde toda a plantação. As crianças têm direitos e nós obrigação de oferecer atendimento e especial atenção. Para que ninguém sofra abuso, crueldade ou opressão, nem seja submetida a qualquer exploração. A família e a sociedade, o Estado e a União, todos são responsáveis por essa proteção. Porém, se a criança erra, comete uma transgressão, o castigo com violência não é a melhor solução. Está provado e comprovado, não há por que duvidar. O ser humano que erra pode voltar a acertar. Nós temos tantos direitos, até o direito de errar. O milagre da existência é a gente poder mudar. Crianças e adolescentes só poderão ser felizes se crescerem sem traumas, sem cortes e sem cicatrizes. Se os pais tiverem trabalho, justiça e dignidade, ensinarão aos seus filhos o amor e a liberdade. Ser livre é crescer com fé, com alegria e esperança. É saber olhar o mundo com os olhos da criança. A lei é linda, porque sem lei não há liberdade. Sem liberdade não pode existir felicidade. A liberdade não é fazer o que pretende. Ser livre é cumprir a lei. Assim a gente se entende. Crianças e adolescentes merecem ser respeitados para que todos tenham seus sonhos realizados. Sou a professora Harolda, professora de literatura da UNEB Campus 10, Teixeira de Freitas. Uirapuru, Uirapuru. Acabamos de apresentar programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas da manhã.